ajustei a... É ruim, né? eu estava com Não isso aperta, aqui, né? aí eu... Não, é a posição certa. Agora eu marquei que é bem aqui atrás, eu estava com ele aqui, sabe? Não esquece depois no final da aula, a Kézia mandou Ah, tá, tá bom, tá. Bom dia, queridos. Vamos começar. Eu acho que hoje, por causa do frio, a gente está com menos gente aqui, mas vamos começar, né? Então, vamos pedir a Deus para nos abençoar nessa aula, falar o nosso coração. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, humildemente, pedindo a Tua bênção, a Tua revelação, que Tu fales aos nossos corações, que a Tua palavra seja lida com seriedade, interpretada e vista com seriedade, para que possamos ver quão maravilhoso Tu és através da Tua revelação, através da Tua palavra, que possamos entender que só através da Tua palavra que temos conhecimento de quem Tu és, o verdadeiro Deus que resolveu se revelar, e que esse estudo, Pai, vise isso, não vise nenhuma outra coisa, senão revelar a Tua pessoa aos nossos corações, porque esse conhecimento nos traz alegria, nos traz salvação, nos traz paz, nos traz tudo o que precisamos e que realmente necessitamos nessa vida. E principalmente o conhecimento de Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Que Ele seja realmente o nosso Rei e que estejamos aos seus pés. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Então, gente, a aula de hoje, nós vamos ver, a gente chegou agora na nona aula, Êxodo 19 e 20, a gente vai ver como Deus se revela no Monte Sinai, em lei e graça, tá? No Monte Sinai. Recordando aqui, né, há muito tempo atrás, Deus chamou Abraão aqui de Ur dos Caldeus. Abraão veio para Canaã, era a terra, né, que Deus queria, era Canaã. E em Canaã, depois, passado um tempo, o povo veio, uma família, né, veio para o Egito. No Egito eles passaram 400 anos, se desenvolveram em número, cresceram em número, e se tornaram escravos no Egito, até que Deus lembra dessa promessa feita a Abraão, quando ele estava aqui em Canaã, e ele tinha falado, 400 anos depois, eu vou libertar vocês de uma terra estranha, da opressão de uma terra estranha. E de fato tudo acontece, e agora, se passaram 400 anos, ele liberta o povo e traz o povo para o deserto, né? Para o deserto aqui do Sinai. E eu comentei na semana passada que é provável, alguns estudos mostram a presença, as evidências de um Monte Sinai, de um monte que provavelmente seja o Monte Sinai, aqui nessa região de Midian, porque foi justamente aí, quando ele estava em Midian, que Deus se revela a ele, a Moisés, né? E diz, neste monte você me adorará, o povo me adorará, e isto será como sinal, né, de que eu sou o teu Deus. Então, aproximando mais um pouco, né, aqui o Egito, provavelmente então aqui, essa região aqui do Monte Sinai, eu vou aproximar agora mais um pouco para esse quadradinho aqui. Então, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, nessa região, eles vêm passando por algumas regiões, aqui eu botei esses lugares aqui, é meio fictício, porque eu não sei exatamente onde são esses lugares, mas eu que não sei, o estudo mostra exatamente alguns lugares, né, evidências, né, de algum desses lugares.
E aí é interessante o que acontece aqui nesse caminho no deserto, até chegar ao Monte Sinai, que também é um deserto, né? Tudo isso aqui é deserto, né? Isso é importante, porque Deus, o deserto não entra aqui como plano B, como alguma coisa que falhou no plano de Deus. Os 40 anos que eles passam no deserto, sim, é consequência do pecado deles. Mas nesse momento aqui, ainda não aconteceu aquela história do pecado, deles não acreditarem, né, que Deus daria a terra prometida. Porque eles não acreditaram, eles passam 40 anos no deserto. Mas esse momento aqui é anterior a isso. Isso aqui foi programado, era o plano A de Deus. Deus queria realmente trazê-los, tirá-los do Egito e trazê-los para o deserto, para se revelar a eles no deserto. E isso é lindo, né, na Bíblia, porque o deserto é colocado na Bíblia mesmo como o local onde Deus se revela, o local onde Deus abençoa o seu povo, o local onde o povo cresce, né? Isso fica bem claro, em várias outras partes da Bíblia fica claro, mas quando chegamos no Apocalipse, isso fica bem claro, porque tem uma figura em que Satanás tenta, né, tragar a mulher, e a mulher foge para o deserto, sendo que a mulher é a figura da igreja. Então fica bem claro que é no deserto. Nós estamos, o nosso corpo está no Egito, né, no mundo, nós vivemos nesse mundo, mas a nossa mente, ela tem que estar no deserto. O deserto simboliza aquele local onde você depende só de Deus, porque não tem nada para você se apoiar, né? Esse deserto aqui não tinha água, não tinha comida, não tinha uma plantinha, e é maravilhoso porque eu vou mostrar para vocês o que, né, acredita-se que seja o Monte Sinai. Então a gente vai ter uma ideia mais clara disso. E sabe, falta tudo. E aí você depende de Deus, né? E é assim que Deus quer que a gente seja hoje, que a nossa mente esteja no deserto, que a gente não confie nas coisas do mundo, né? Essa é a figura do deserto, é a nossa mente. E ali a gente aprende de Deus no deserto, e a nossa visão de mundo ser a visão de quem não se deixa influenciar pelo mundo, né? Feminismo, fascismo, naturalismo. A gente, na escola, a gente aprende muito sobre não o criacionismo, mas o naturalismo, né? Aquelas teorias de que as coisas, a Terra, as coisas aconteceram, né? Vieram a existir ao acaso. Isso confunde às vezes a cabeça do jovem, né? E muita gente tem dúvida sobre isso. Estando no deserto, colocando a nossa mente na palavra de Deus, é que a gente vai tirar esses conceitos do mundo da mente. Então é importantíssimo o deserto, a gente não pode esquecer disso. Essa descoberta para mim foi muito interessante, porque eu não via o deserto, durante muito tempo eu não via o deserto assim. Foi estudando a palavra que eu falei, gente, é o deserto. Deserto não é coisa ruim, deserto é a dependência total de Deus. Quando Deus fala, se você não se tornar como uma criança, né? É no sentido de confiar totalmente no Pai. A criança depende totalmente, né? 100% do Pai. É assim. Isso é outra maneira de falar esse conceito, né, que o deserto também ensina. E aí eles chegam, essa figura é onde acredita-se que seja o Monte Sinai, tá? Eu fiquei feliz que semana passada, depois que acabou a aula, o Felipe me falou que tem um grupo de arqueólogos pensando em ir lá, não foram por causa da pandemia, pensando em ir lá. Eu falei, bênção, né? Porque aí da próxima vez a gente pode falar com mais certeza, né, sobre esse local, porque aí vai se tirar totalmente a dúvida, né? Por que eles acreditam que aqui seja o deserto? Aquele morro lá que estou mostrando tem um pico queimado.
e eles falaram que... Eu vou mostrar algumas evidências, tá? Para depois a gente entrar na aula propriamente dita. E aquilo foi estudado, foi levado para laboratório, foi feito pesquisa, e é a ação de uma temperatura muito alta, por isso o pico é queimado, é escuro. Tá? Aí eles acreditam que ali, entre aquelas duas setas ali, era o caminho que Moisés fazia. Ali tem evidências do caminho que Moisés fazia para chegar lá no topo. E a gente aqui no estudo, a gente vai ver que Deus manda ele fazer um altar e erguer também 12 colunas, simbolizando as 12 tribos, né, de Israel. E há evidências desses 12, desse altar, aqui, olha, no meio lá, olha isso aqui, tá vendo? Uma coluninha, não sei se dá para ver bem, uma coluna de pedras, olha, um murinho de pedras, né? Isso é obra de mãos humanas, né? Isso não, ao acaso, isso não formou. Então, ficou deduzido que esse era o altar que Deus mandou. E aqui tem umas pedras, que é o resquício, parece que depois que esse rapaz descobriu isso aqui, os árabes foram lá e tiraram muitas coisas. Cercaram algumas partes e proibiu a entrada de pessoas lá, sabe? Então, mas aqui mostra a evidência das 12 colunas que Êxodo 24:4 fala. Aí mais aqui tem evidências de um muro, de uma coluna assim de pedras formando um muro, que é o muro que Deus mandou que Moisés construísse para que o povo não chegasse próximo ao monte. Então, há a evidência desse muro, dessa marcação aí para o povo não se aproximar. Aqui, ó, mais de perto, não sei se conseguem ver bem aqui assim, ó, uma coluninha. Lá é a subida, lá é o pico. Mas aqui, próximo, esse monte de pedras aqui, é o altar do bezerro de ouro, que mais para frente eles constroem. E mais para cá, vindo para cá, é o acampamento, propriamente dito, né, onde essa seta mostra aqui. Então, eles ficavam aqui no acampamento, a Bíblia chama de arraial. Quando você lê, o povo estava no arraial. Então, havia um local onde as tendas eram montadas, né, como se fossem barraquinhas, né? Ali era o arraial. E o povo vinha para cá, e lá era o Monte Sinai, onde Deus falava com Moisés. Então, é bem interessante, né? Aqui, olha, aquelas pedras mais de perto, hoje tem até uma cerca, talvez não dê para vocês verem, essa parte é toda cercada, e o interessante, ó, aqui mostra a cerca. E o interessante é que tem vários desenhinhos, sabe, cravados na pedra, do bezerro de ouro. Que aí eles passaram a adorar o bezerro, né? E olha, tem também um candelabro, então ficou marcado. Por que isso? Eles passaram 12 meses aqui, 12 meses parados ali. Ali é como eu falei, ali era o plano de Deus, era levá-los para ali, para se revelar, para depois levá-los para Canaã. Tá? Essa parada aqui estava no pensamento de Deus desde o início. Tá? Então, eles ficaram 11 meses. Um povo grande, 11 meses num lugar, deixa marcas. Né? Deixa marcas. Eles acharam... Eu estou resumindo aqui as evidências, tá? Mas tem muitas evidências. Eu separei só essas para mostrar para vocês, mas tem muitos utensílios foram achados, utensílios de ferro, de barro, sabe? Muita coisa foi achado aqui, porque isso aqui é um local perdido. Isso aqui é no meio do nada, lá no meio do deserto. Então, ninguém passa, do jeito que ficou, ficou. Pelo menos é assim que eu entendo. Mas depois que essa equipe for lá, a gente vai ter mais dados para falar sobre isso aqui. Bom, então agora vamos ao texto. Eu fiz hoje uma pesquisa de se dá, quem está lá atrás, dá para ler aqui o texto. Eu perguntei a algumas pessoas. Se quem eu não perguntei não conseguir ler, sugiro duas coisas. Ou vir mais aqui para frente,
ou me falar no final, que aí na próxima aula eu boto a letra maior, tá? E me perdoem estar fazendo essa pesquisa só agora, no meio do curso, né? Eu devia ter feito isso na primeira aula, mas antes tarde que nunca. Então, me falem se for necessário aumentar a letra, tá bom? Então, ó, o texto fala, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Então, nós estamos aqui no ano 1, lembra? Na Páscoa. A Páscoa, ele falou, tudo começa agora, lembra? Que eu falei, esse é o primeiro dia, esse será o mês mais importante. Então, o mês da Páscoa, da saída lá do Egito, da última praga, né, foi o primeiro mês do ano, né, do ano 1 deles. Então, e agora nós estamos no terceiro mês, ou seja, aquela trajetória toda no deserto levou 3 meses. Então, estamos no dia 1/3 do ano 1. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. E aí é interessante que Deus vai falar o seguinte, Deus vai falar, olha, vocês agora vão ser o meu reino e a minha nação santa. É lindo isso, porque Deus podia falar qualquer outra coisa para eles. Deus salvou eles. Deus podia dizer, agora vocês são meus escravos. Mas não é esse o que Deus fala para eles. Olha, vocês estão aqui e vocês vão ser o meu povo, o meu reino. Eu sou dono de tudo e vocês são meus filhos. Olha bem, olha que coisa, olha que amor, olha que graça, né? Vamos ver o texto. Olha, subiu Moisés a Deus. Agora Moisés sobe lá no monte, né? E do monte o Senhor o chamou. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto, Deus manda Moisés falar isso para o povo. Povo, olha só, vocês têm visto o que Deus fez aos egípcios. Como vos levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim. E vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus fala assim, observa tudo que eu já fiz, observa, e Deus só tinha feito coisa boa até agora, né? Observa o que eu fiz com os egípcios, a libertação que eu dei a vocês, como eu venho trazendo vocês protegidos por uma nuvem, protegidos à noite, como eu abri o mar. Observa tudo isso. Agora, com tudo isso em mente, saibam que vocês têm que guardar a minha palavra e guardar a minha aliança, né? Mas a palavra de um Deus bom que só está dando coisas boas. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. É para isso que Deus os salvou. Não foi para fazer escravos, mas foi para fazer deles uma nação, um reino de sacerdotes, algo superior. E ele fala, a terra é minha, toda a terra é minha. Essa questão de toda a terra ser de Deus é bem pontuada aqui na lei, sabe? Tanto é que Deus não quer nem que eles percam a porção de terra que ganharam. Isso a gente vai ver mais para frente. Porque a terra é minha e a terra ele vai dar para o seu povo. Essa é a ideia, né? Toda essa terra é nossa, é de Deus, né? Mas ele quer dar para o seu povo, ele vai reconstruir tudo, isso é o final dos tempos. Ele vai reconstruir tudo para nos dar, para nós habitarmos aqui numa terra totalmente diferente, sem corrupção. Então a terra é minha, ele fala. E eu, né, vos darei. São estas as palavras que falarás a Israel. Então Deus fala tudo isso e diz, vai lá falar isso para o povo. E o povo vai responder assim, tudo faremos. Aquele lance lá de obedeçam a minha palavra, sigam a minha aliança. O homem fala, faremos, tranquilo.
sem problema, faremos. Ó, veio Moisés, e isso causou um problema, né? Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles essas palavras que o Senhor havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Mackintosh comenta que aqui foi um grande erro do povo, porque nós não temos nada a dar a Deus. Nós não temos nada. Isso aqui é falta de conhecimento de quem é Deus. A presença de Deus no Antigo Testamento causava, as pessoas tinham que tirar as sandálias, as pessoas escondiam o rosto, né? As pessoas tinham um temor a Deus. Por quê? Porque Deus é infinitamente maior. Então essa coisa de, a gente faz sim, a gente faz tudo sem entender essa santidade de Deus, sem entender que é só através de Jesus que nós conseguimos agradá-lo. Se eu falar eu faço e bato no peito por isso, isso é condenado. Eu não me achego a Deus dessa forma, eu não agrado a Deus. Homem nenhum pode fazer isso. Então, isso mudou a postura de Deus. Depois dessa palavra, Deus fala. Eu estava no versículo 8, já o versículo 9, já Deus fala. Disse o Senhor a Moisés: eis que verei a ti numa nuvem escura. Deus nunca havia se revelado, usado esse método para se revelar, né? Você vê desde lá de Gênesis, desde Adão e Eva, né? Deus vinha, Deus falava, Deus sentava. Com Abraão, quantas vezes Deus apareceu, Deus sentou com ele, comeu com ele, discutiu a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Deus nunca apareceu, depois na sarça ardente, nunca foi algo de terror, né? Algo de respeito, algo de santidade, mas não de terror. Agora ele vem numa nuvem escura e com muitas outras manifestações assim que dá medo, né? Então ele fala: virei numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Quer dizer, porque Moisés anunciou aquela palavra, sim, faremos, aquela palavra irreverente, aquela palavra inconsequente, sem entender exatamente quem é Deus, Deus vai se manifestar agora desse jeito para então se revelar um lado que ele ainda não tinha revelado. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, né? A primeira coisa que o povo tem que sentir é que este Deus que vai aparecer é santo, então nós temos que ser santos. Purifica o povo hoje pela manhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Terceiro dia. Porque no terceiro dia, a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor, aquele murinho que eu falei, marcarás em redor o limite ao povo, dizendo: guardai-vos de não subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Né? Então, agora, repara bem, agora é distância, né? Diferente do Deus que até então se revelava, né? Mantenha a distância, e se você se aproximar, será morto. Olha bem. Moisés, tendo descido do monte, consagrou o povo, lavaram as suas vestes. É uma figura da santidade, né? A gente lava o coração, né? Mas estar na presença de Deus exige santidade, né? Lavar as vestes era apenas uma figura, né? Para lavar o coração. E aí, no terceiro dia, acontece de Deus descer, então, dessa forma. Eu tentei botar aqui alguns raiozinhos, algum foguinho para tentar amedrontar, mas ficou longe do que foi, né? Use a sua imaginação e imagine aquele dia, sabe aquela tempestade, quando a gente ouve uma tempestade que chega a dar medo, fica escuro, trovão, relâmpago, chega a dar medo. Eu imagino assim que deve ter sido uma coisa ainda muito pior.
Então, no terceiro dia, o povo teve que ficar longe, até aquele murinho só. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial, se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial, aquele lugar lá do acampamento, né, que eu falei, é chamado de arraial, é o acampamento. E trouxe o povo para cá, né, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Imagina, o som de trombeta, relâmpago, trovão, a nuvem escura, o monte tremia. Só para a gente ter uma noção, né? Usa a imaginação, isso que eu digo. E o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. E Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Está vendo? A distância era uma questão aqui fundamental. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não ultrapasse o limite, para que não morram. Então disse Moisés, aí Moisés argumenta com Deus, tipo, Senhor, já tem lá o murinho, eu já fiz o murinho, já está marcado. Mas mesmo assim Deus disse, desce, vai lá e avisa de novo. Então o Senhor disse, né, então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca os limites, né, ao redor do monte consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites, para subir ao Senhor, para que não os fira. Então, aqui fica muito claro, né, essa distância de Deus do seu povo, tá? Então, tem um limite, tem um muro marcando o limite, o povo só pode ficar aqui, se passar vai morrer, e só Moisés podia subir. E foi nesse clima, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Elzinha, isso é confiança, né? A gente estava falando agora sobre confiança, porque imagina, no meio disso tudo aí, você ir lá, né? E aí, nesses 40 dias e 40 noites, foi dada a lei, né? A lei. E essa parte aqui, gente, é tão importante, essa permanência deles aqui, esses 11 meses é tão importante. Eu vou dar isso em 2 aulas, tem a aula de hoje e na aula que vem eu vou tentar fazer um resumo assim, de coisas importantes que aconteceram aqui, porque o resto da Bíblia toda é baseada nisso, sabe? Todo o resto é só agora o desenvolvimento do que Deus revelou, ensinou, mostrou, falou aqui. Todo o resto, a aula que o Neyton está dando, né, dos profetas menores, o que os profetas estão falando lá em resumo? Volta isso aqui, entendeu? Obedeça isso aqui. Vocês se desviaram disso que foi ensinado aqui. Todo o resto da Bíblia faz sentido se a gente souber isso aqui, tá? Então, por isso, Deus escolheu 11 meses para eles ficarem ali. E ali foi dado a lei moral, que são os 10 mandamentos, a lei cerimonial, que são as cerimônias para adorá-lo, né, cerimonialmente, e a lei civil, que é a lei da nação, é lei civil. Se você matar alguém, o que causa? Se você roubar alguém, o que causa? Se você falar mal de alguém, entendeu? Então, a lei se divide nessas 3 partes, né?
Por isso que algumas pessoas falam, a lei moral, ela é válida, os princípios, né, até hoje. A lei cerimonial, nós não precisamos mais, porque toda ela apontava para Jesus. Na verdade, o sacerdote, a roupa, os ritos que faziam, eram figuras de Jesus, era o que Jesus faz, ou aqui, ou no céu, entendeu? Então, era uma forma de ensiná-los sobre aquele cordeiro que foi prometido lá no Gênesis, né? Lá quando Adão e Eva, tudo isso é ligado. A gente não pode estudar uma parte da Bíblia sem conexão com outra, né? Então, a lei cerimonial, ela tinha esse objetivo, esclarecer sobre Jesus, sobre o cordeiro prometido lá no Éden para Adão e Eva, que tiraria o pecado do mundo. Esse conhecimento só vai aumentando, né? Esse conhecimento sobre Jesus. E a lei civil era sobre o dia a dia deles, sobre a nação em si, leis da nação, né? Agora, importantíssimo, interessantíssimo, é que no meio daquela lei toda, no meio daquele terror, no meio daquele momento de pavor que o povo viveu, a primeira coisa que Deus ensina a Moisés quando ele está lá em cima é sobre o altar. Ah, gente, é lindo demais. A Bíblia, olha, se fosse escrita por mãos humanas, não teria essa coerência, né? Então, Deus fala logo sobre o altar. E o altar, ele vai mostrar que aqui no altar é o lugar do encontro. O monte está fumegante, não chega perto. Mas calma, eu venho a vocês, eu abençoo vocês. Tem um lugar onde você se aproxima de mim e eu de vocês. A lei, depois eu vou mostrar, ela teve o seu objetivo, mas o local do encontro é o altar. O altar é a figura de Jesus, né? A cruz, né, foi o último altar. Aqui era simbolizado a morte de um cordeiro qualquer, né? Mas isso tudo era para simbolizar a morte daquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é nesse altar, agora figurado neste, de pedras, né, com um cordeiro, um animalzinho, era para mostrar que é neste altar que há o encontro. É nesse altar que nós podemos ter acesso a Deus e sermos abençoados por Deus. Quer ver o texto? Muito interessante isso aqui. É muito interessante e, às vezes, muito pouco percebido. Porque quando a gente fala do Sinai, a gente já vê um monte fumegante e a gente já vê aquele terror e a lei, né? Mas a gente esquece isso aqui. Mas olha bem que coisa interessante. E eu botei aqui, não sei se ficou claro para vocês, aqui, ó, agora o povo se reúne, o altar está ali no meio do povo, né? Lá eu não chego, mas aqui eu estou aqui perto. Gente, é Deus conosco, é o Emanuel. Por que quando, né, Jesus foi nascer, o anjo falou para Maria, Emanuel, Deus conosco. Né? Isso é o altar está aqui juntinho de mim. A lei não, porque a lei eu não consigo cumprir. Eu precisei de alguém para cumpri-la para mim, mas o altar está aqui pertinho de mim para me abençoar, e aí sim, eu me senti apta, justificada, né, naquela lei. Então, ó, um altar de terra me farás, isso Deus falando para Moisés. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Animais que simbolizavam, né, o cordeiro, o animal que morreria, né, por todos. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, aqui no altar, Deus abençoa. Faça um altar que simboliza o Filho de Deus e nesse local eu te abençoarei.
Eu virei a ti e te abençoarei. Esse é o ponto de encontro. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Pois, se sobre ele manejares tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então Deus fala assim, faça um altar simples, não capriche ali nas pedras, lavrando as pedras, esculpindo as pedras para embelezar o altar. Não, a tua participação nesse meu altar só vai atrapalhar, só vai impedir, só vai demonstrar a tua nudez. Os degraus também, não faça degraus para subir nesse altar, porque aí você demonstra a tua nudez, a tua incapacidade, o teu pecado. Não mexa no altar, porque a cruz é o último altar e homem nenhum participou. Ela foi toda trazida por Deus. Homem nenhum participou. O homem acha que pode fazer alguma coisa. O homem acha que pode subir 365 degraus, sangrar o joelho e agradar a Deus. Isso é manejar o altar com a sua ferramenta. Isso é fazer degraus. O homem acha que pode fazer penitência para agradar a Deus. Nada disso, é isso que está sendo falado aqui. É um altar, bota as pedras ali, sacrifique o cordeiro, entendendo o que é aquele sacrifício. E aí eu te abençoarei. Não bota muito a tua mão, a tua ferramenta, não faça degraus, não embeleze o altar, porque não é esse o meu objetivo. O meu altar sou eu que dou, sou eu que faço. A cruz é o último altar e esse é o local de encontro de Deus conosco. Fora da cruz, é tudo invenção do homem, porque o homem está sempre com a ferramentinha na mão, viu, gente? Pode ver na prática aí. O homem tem sempre uma ferramentinha na mão, achando que com aquilo ali vai agradar a Deus. E como é maravilhoso a gente entender essa palavra, né? Como isso traz vida, sabe? Como é bom você ter certeza disso, que não depende de você, não depende de mim, porque, nossa, seria horrível se dependesse de mim. Mas não, é graça, isso é graça. E quando a gente acha que o Sinai só falou de lei, não, falou de graça. Aí eu vou fazer agora uma comparaçãozinha entre a lei e a graça, tá? Que foi ensinada aqui, porque Paulo depois esclarece isso de uma forma tão... Eu fico impressionada como, né, Deus mostrou para Paulo coisas muito preciosas, né? E Paulo esclarece isso para a gente, essa questão aqui da lei e da graça. Então, olha, ele diz, a lei foi dada por Moisés, a graça é de Jesus, vem de Jesus, né? Porque a lei foi dada por Moisés, exatamente isso, né? João, aqui não é Paulo, é João. A graça e a verdade vieram por Cristo. A lei revela o pecado, a graça elimina o pecado. A lei, ela só foi feita, porque a gente pergunta, então por que aquela cena toda, né, no monte? Para revelar o nosso pecado. Essa é uma das funções da lei, é mostrar que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores. Então, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. É quando Deus fala, não cobice, não mate, não adultere, não tenha inveja, não fale mal do outro. É quando Ele fala isso que eu percebo, nossa, eu posso fazer tudo isso. Se Ele fala, não faça, é porque eu falo. Ele não fala, não voe. Tem algum versículo que fala, não voe. Quem voar morrerá. Porque a gente não voa, né? Então não precisa a lei não voar. Mas ele fala, não mate, porque nós matamos. Nós matamos com palavras, nós matamos com olhares às vezes. Né? Então a lei precisa dizer, não mate, não cobice, porque eu sou capaz disso. Né? Então a lei me revela, a lei revela quem eu sou. É uma das suas funções, né?
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça elimina o pecado. Olha, gente, isso é lindo. A graça, né, por Jesus, por esse Cordeiro representado aqui, e depois na história vindo, né, através de Jesus, ele tira o pecado. Ele tira o pecado, ele não revela o pecado, ele tira. A lei não justifica, a graça justifica, né? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, será justificada diante dele pelas obras da lei. É claro, né? É bem claro aqui. Nenhuma lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, a graça justifica, na graça nós somos, né, tidos como aptos, né, a estarmos na presença de Deus. A lei dá o conhecimento do pecado e a graça é o conhecimento de Jesus. Esse versículo eu já repeti. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas a graça dá o conhecimento de Jesus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Jesus e Salvador Jesus Cristo. No conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aprendei de mim, né? Aprendei de mim, porque sou manso e suave, meu fardo é leve. A lei é maldita. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, nós somos malditos, porque é impossível cumprir toda aquela lei. Por isso, né, foi errado a palavra deles, né, tudo faremos. Por isso foi errado. Ninguém consegue cumprir isso, só Jesus cumpriu a lei e trouxe, né, elevou-a, né, ao nível alto, porque o homem só destrói, o homem só envergonha. Porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Onde a lei mostra pecado, a graça se multiplica. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, aí superabundou a graça. Então, a lei mostra o pecado. Aí eu vou para Jesus, para Ele me justificar, para Ele me limpar, para Ele me salvar. E aí superabunda a graça. Porém, a lei é perfeita. Aqui eu briguei muito tempo com o Paulo, sabe? Quando Paulo fala isso. A lei é perfeita, eu digo, mas que coisa, ele criticou a lei, isso na minha interpretação, né? Ele criticou a lei o tempo todo, ele disse que a lei é maldita, que a lei não me salva, que a lei só serve para me revelar o pecado, e agora ele diz que a lei é perfeita. Eu não entendia isso. Mas o que acontece é o seguinte, olha, aí ele vai falando, né? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aí eu não entendi isso aqui. Ué, não é ruim? Não é maldita? Como que agora ele diz é santo, é puro e bom? Aí ele explica, porque bem sabemos que a lei é espiritual. O problema é que nós somos carnais, né? Por isso que a lei é maldita para mim. Ela não é maldita em si, mas ela é maldita por causa da nossa incapacidade de cumpri-la, né? Ela é espiritual e nós somos carnais. Uma figurinha assim, uma coisa que eu tenho em mente para entender isso foi o seguinte: imagina uma flor, né? Uma obra perfeita de Deus, né? A flor é uma coisa linda, né? É linda, é singela, ao mesmo tempo é complexa, embeleza, é uma perfeição de Deus, né? Uma florzinha. Imagina um pássaro, que também é outra coisa das mãos de Deus, né? Ambos louvam a Deus, né, pela sua perfeição e beleza e tudo mais. Então, imagina, faz sentido você olhar para uma florzinha e dizer assim, mas ela não é perfeita, não, ela não voa, né?
Ou olhar para o pássaro e dizer, mas ele também não é perfeito. Ele não fica paradinho aqui no meu jardim, aqui para me enfeitar o meu jardim. Né? Os dois são perfeitos, porque cada um cumpre aquilo para que foi criado. Deus não queria mesmo que a flor voasse quando Ele a fez. Então, ela é perfeita. Mas ela não voa, mas ela não foi feita para voar. E o pássaro também é perfeito. Mas ele não fica, mas ele não foi feito para isso. Assim é a lei, entendeu? E a graça. Imagina essas duas coisas. Você não pode olhar para a lei e dizer que há pecado nela. Ela é maldita sim, mas ela é perfeita. Ela foi feita para isso, para nos mostrar. Ela não foi feita para me aproximar de Deus. Quem me aproxima de Deus é a cruz, é o altar, entendeu? Então, por isso que ela é perfeita. Aí eu entendi o que Paulo quer dizer, a lei é perfeita. Mas ela é maldita, ela não me salva. Sim, mas é para isso que ela foi criada. Então, ela é perfeita porque ela cumpre a vontade de Deus. Deus a criou para isso, para nos mostrar a nossa realidade. Aí eu parei de pensar que Paulo estava errado. E aqui é lindo, gente, porque isso aqui é só porque é de Deus que isso aqui acontece, né? A lei e graça se funde num único versículo. Porque a lei, aí eu botei aqui para a gente lembrar a lei, os 10 mandamentos, né? O resumo, né, da lei. Então, esses 4 primeiros versículos, né? Não terás outros deuses, não adorarás imagens, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para o santificar, né? O sábado é a promessa do descanso eterno, do descanso que nós temos em Jesus, né? Então, esses 4 primeiros versículos apontam para Deus, né? Os outros 6 apontam para o próximo, né? É o meu relacionamento com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás coisa do teu próximo. Então, a lei se resume nisso, né? E Jesus, quando veio, ele simboliza tudo isso, né? Naquele versículo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que é o resumo desses 4, né? Em outras palavras, é isso que esses 4 primeiros da lei quis mostrar, e ao teu próximo como a ti mesmo é o resumo desses outros 6, né? Só Deus. Isso é lindo demais, né? Isso é lindo demais, porque Jesus vem e fala a mesma coisa que Deus falou lá no Monte Sinai, com essas outras palavras, mas é a mesma coisa, só porque a Bíblia foi escrita por Deus que isso é possível. Homem nenhum teria essa capacidade de simbolizar tudo isso. Isso, para mim, é lindo, é apologético, sabe? É defesa da fé, eu uso isso como, assim, é defesa da fé. Cada versículo que eu vejo, assim, que tem uma coerência e uma perfeição, que homem nenhum poderia ter trazido, né, ter feito, né? Eu não sei se é porque durante muito tempo eu suspeitava disso, que a Bíblia era escrita por homens, uma coisa falsa. Então, quando eu me deparo com essas coisas, eu digo, é Deus, né? E a gente pode usar isso, sabe? A gente pode usar isso com pessoas que às vezes têm dificuldade de crer, mostrar. Não tem, a lógica exige que você perceba que há um Deus, né? Ninguém prova, mas a lógica, muitas vezes, pela lógica, você mostra um raciocínio assim. E esse é apenas um deles, né? Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Deus deu lá a lei, mas Ele mostrou amor aqui no altar, né? E essas duas coisas acontecem no Sinai, né? Para a gente não achar
que lá não houve graça, para a gente não achar esse pensamento de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente, que Jesus é que é o bonzinho, Deus lá era carrancudo. Não pense assim, isso é um pensamento de quem está no Egito, tá? Quem está no deserto aprende que Deus é um só, que Deus não muda, que Ele é estável, Ele sempre foi assim, Ele sempre tratou o homem com graça. A graça não nasceu no Novo Testamento, a graça sempre existiu. A graça estava presente no Sinai. Ele mostrou quem Ele era e Ele mostrou quem o homem era lá no monte. Mas a primeira coisa, Ele falou, faça um altar e ali eu estarei. Não esqueça, esse altar é o símbolo da cruz. Então, eles, como ainda não tinham a cruz, eles tinham que ter o altar, né? O altar fazia eles lembrarem de uma cruz futura. Nós já vivemos depois, então o altar não tem mais para a gente, né? É a cruz, o altar ficou muito para trás. Uma observaçãozinha, hoje, graças a Deus, eu estou com o tempo aqui tranquilo, pela primeira vez. Uma observaçãozinha, é comum às vezes nós chamarmos o templo, o púlpito da igreja de altar, mas isso, biblicamente, altar é isso aqui, altar é a cruz. Né? A gente fala, a noiva está no altar. Altar é isso, viu, gente? Altar é a cruz, o último altar é a cruz. Hoje não tem altar, o crente não tem altar. O crente tem sim a cruz como o seu altar. Então a noiva não está no altar, não. São termos, eu acho que Deus entende o que a gente quer dizer, mas no momento que a gente conhece, a gente tem que, né, entender que até nas nossas palavras a gente tem que... até no dia a dia, na conversa comum, né, você tem que entender. O púlpito ali não é altar. Eu não entendo muito, assim, da Igreja Católica, mas parece que na Igreja Católica, sim, né, a missa é um sacrifício, né, alguma coisa assim, não sei muito bem. Mas, então, na Igreja Católica tem altar, porque a missa é um sacrifício a Deus. Parece que se refaz, né? Mas fica muito claro na Bíblia que Cristo morreu uma só vez pelos pecadores. Uma só vez. Então, não precisa matar de novo. Ele já morreu uma vez. Então, nós não temos altar, nós temos a lembrança, a certeza de que este altar, que foi feito por Deus, que não houve manipulação do homem, este é o altar onde nele nós somos abençoados, nós nos aproximamos de Deus. Tá? Só uma observaçãozinha, eu nem ia falar isso, mas eu também não sabia disso. Foi um pastor que falou isso, ele falou, nós somos muito romanos, né? Eu falei, mas como assim? Aí, a gente chama altar, e aí ele citou até outros exemplos, outras coisas que a gente no dia a dia fala, influência, sabe? Influência das coisas do mundo, né? Mas se você está no deserto, se a tua mente está pautada na palavra, você entende que altar, o que é altar, o que é o púlpito, o que é o casal de noivos no altar, entendeu? Pode parecer sutil, mas é importante, tá? E nós vamos terminar lendo esse versículo, esses versículos, né? É o Salmo 19. Se você conseguir ler aqui, você lê, senão você abre. É o Salmo 19, 7 a 11. Aqui fala da lei, né? Que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, fala de tudo isso. Por quê, gente? Porque isso tudo aqui, qual o objetivo? Qual o objetivo de tudo isso que a gente aprendeu aqui? É valorizar a lei, valorizar a palavra. A lei, né, hoje está na Bíblia, é a nossa palavra. A palavra de Deus é a sua lei, é a nossa Bíblia. Né? E nós temos que vê-la como perfeita e como
fundamental, essencial para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O último versículo daqui que nós vamos ler vai dizer isso, ela é útil para nos admoestar, e quem guarda ela tem grandes recompensas. Então, assim, é isso que tem que ficar de tudo que foi falado aqui hoje, é a importância da palavra. Deus levou aquele povo para aquele lugar para se revelar. Hoje ele se revela através da palavra. E o homem que não lê essa palavra, ele perde. Né? É a palavra que vai nos revelar a Deus. Se quer estar no deserto, abra a sua Bíblia e leia. Eu falo isso com muito assim, hoje nós vivemos dias, gente, tudo nos rouba tempo, sabe? Esse nosso aparelhinho maravilhoso que nós temos na mão, que é o celular, que faz você ver o mundo todo. Para pensar quanto tempo você perde vendo coisas ali, porque alguém manda um vídeo bonitinho, outro manda, e você nem percebe, você está ali. E tempo para a palavra. A gente tem que ser diligente nesse aspecto, entendeu? Ler mais, se aprofundar mais, se desligar dessas coisas. É exatamente isso que Deus quis com aquele povo, e é exatamente isso que nós, aprendendo a história desse povo, a gente tem que aprender para a gente. Deus tirou eles do Egito, do mundo, e trouxe para o deserto, né? E às vezes a gente pensa que está na presença de Deus, mas às vezes a gente está com a nossa mente e o nosso corpo no mundo e não na palavra. A palavra ela é útil, é ela que nos orienta, é ela que nos dá o caminho. Na aula passada, eu não deu tempo de terminar, então eu pulei um monte de coisa, mas assim, uma passagem muito conhecida nossa é aquela que Moisés, né, agora eu estou voltando lá antes de chegar no Monte Sinai, né, quando eles ainda estavam fazendo aquele trajeto lá pelo deserto até chegar no Monte Sinai. E numa daquelas paradas, vem o sogro de Moisés e orienta ele a dividir o trabalho, né, entre algumas pessoas, entre os responsáveis, né? Então, Moisés estava esgotado. A gente lembra sempre disso. Geralmente, a gente lembra dessa passagem. Né? A gente conhece essa passagem. O sogro de Moisés aconselhou ele a dividir a tarefa. Mas antes dele mandar dividir a tarefa, sabe o que ele fala? Ensina a palavra para eles. Pode ler lá. Ensina a palavra para eles saberem o caminho. Aí escolha, acho que 60, né? 60 homens, não lembro bem, e divida. Mas ensina a palavra, porque não adianta você dividir com quem não sabe a palavra, sabe? Ensina a palavra. É essa palavra que nos ajuda a caminhar, nos ajuda a vencer o mal, nos fortalece a fé, é a palavra. Então, nós vamos encerrar aqui com esse versículo, falando da palavra, da importância da palavra, lembrar que esse povo aí, eles se sacrificaram por nós, né? Eles se sacrificaram para agora a gente aprender com a história deles. Então, vamos aprender, né? E o que isso lá quer dizer é isso, Deus os separou para se revelar. E hoje, Ele se revela na palavra. Não vamos perder tempo com coisas que não sejam da palavra. Vamos ler e essa vai ser a nossa oração final, tá bom? Com isso nós encerramos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Amém. Que Deus nos abençoe.